Olá, família linda, seja bem-vindo aí ao nosso canal Vamos Viver Maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, eu estava estudando aqui os landmarks, e quanto mais você estuda e que de certa forma você pensa fora da Matrix, né, que eu venho apresentando, quando você deixa esse mundo ilusório e quando você de fato vai buscar a mística de um conceito em relação à ideia maçônica, você vai deslumbrando algo bastante transcendente. E que hoje é muito difícil os irmãos ter essa percepção, porque nós estamos vivendo aí há quase 3 séculos, mais de 3 séculos, um condicionamento e distanciando assim do que consiste a tradição da ideia maçônica. E o 11º Landmark, meus irmãos, nos dá uma ideia bastante mística e que merece um estudo mais transcendente, mais metafísico em relação ao que eu vou te apresentar. Eu gostaria que você prestasse bem atenção e se desprendesse aí do materialismo, se desprendesse aí do que foi de fato apresentado por séculos a você e que você procurasse entender a própria ideia do que consiste o landmark que eu vou apresentar para vocês. Veja bem, vamos fazer aqui uma leitura de forma hermenêutica para termos um entendimento. O 11º landmark fala o seguinte, eu vou fazer uma leitura completa e depois vou fazer a interpretação de forma hermenêutica, ok? A loja, quando reunida, deve estar acoberta. Ponto. O guarda do templo deve velar para que o local das reuniões esteja absolutamente vedado à intromissão de profanos. Ponto. É um dever guardar a porta do templo, evitando que se ouça o que dentro dele se passa. Veja bem, ao você fazer uma leitura aqui muito rápida, você vai entender, vai deslumbrar que todo o 11º Landmark fala em relação a um templo físico e que hoje é materializado, hoje é vivenciado, que a obrigação do guarda externo é velar em relação ao que consiste a materialidade, ou seja, o local físico onde a eclésia, ou seja, os maçons, a loja esteja reunido. Veja bem, mas vamos agora tentar desmistificar essa matéria de forma bastante pedagógica. Primeiro, você tem que fazer uma pergunta hermenêutica quando o 11º Landmark começa a seguinte narrativa. A loja. Então você faz a pergunta hermenêutica. O que é a loja? Bem, hoje nos apresenta que a loja é o lugar aonde os maçons se reúnem. É isso que você escuta constantemente. A loja, eu vou para a loja. Você faz essa referência não muito diferente quando você vê um católico dizendo assim, eu vou para a igreja, né, para o templo, né? O evangélico também, eu vou para a igreja. Você também vê os testemunhos de Jeová, eu vou para o salão do reino. Então tudo faz referência à parte física. Mas o que é a loja? A loja nada mais é que uma composição de pessoas. O que é a igreja? A igreja nada mais é que as pessoas, não o templo físico. Você buscando, porque a maçonaria ela é um tanto judaica cristã, né? Ela tem ideias cristã, de certa forma velada. Mas o que eu vou te apresentar aqui você vai deslumbrar. Veja bem, a loja nada mais é aqui que composta de pessoas, de gente, ou seja, dos maçons. Não diferente da igreja cristã. Quando Jesus disse assim, olha, Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus não estava fazendo referência
a pedra, mas a Pedro, ou seja, a pessoa. E sobre Pedro, a igreja seria construída, ou seja, a igreja são compostas de pessoas. E você buscando mais entendimento, Jesus fala assim, ó: aonde tiver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei presente. Ou seja, tudo faz referência às pessoas. A igreja é as pessoas, não o templo físico. Então essa igreja, ela se reunia, digamos, a igreja de Jesus, ela se reuniu em qualquer lugar que assim os mesmos determinassem. Então não dava importância ao local físico, mas as pessoas, que era a igreja, que são a igreja, aonde ela estivesse reunida, ali Jesus estaria presente. Pode ser num lugar fechado, pode ser num campo, mas ali, se estiver reunido no propósito, numa fidelidade para com Jesus, digamos, dentro dessa crença, Jesus está presente. Na maçonaria não é diferente. Quando você entende que a loja... O cara botou um som alto aqui, mas eu vou parar o vídeo não. A loja são pessoas, né? A loja são pessoas. Então essa loja, ao se reunir, deve estar o seguinte, ó. A loja, quando reunida, deve estar acoberta. Ou seja, o Landmark está dizendo que quando essa loja reunir em algum lugar, deve estar coberta, ou seja, deve estar protegida, deve estar guardada. Não deve haver, como ele diz aqui, ó, o guarda do templo. Então faz uma outorgação ao indivíduo. O guarda do templo deve velar para que o local das reuniões esteja absolutamente vedado a intruso de profanos. Ou seja, aonde essa loja, ou seja, essa igreja, essa eclésia estiver reunida, deve estar guardada dos olhos de profanos, ou seja, pessoas que não são maçom. Então a ideia principal não é a questão do templo físico, porque o templo físico não é a loja. Não é a loja. O que deve estar guardado é a loja, ou seja, os irmãos devem estar cobertos, devem estar protegidos dos olhos profanos. Aí faz-se uma troca, se faz um trocadilho referente com a vivência das religiões hoje apresentadas. Muitos se interessam em construir templos arquitetônicos, templos de uma beleza visualizada por aqueles. E hoje é comum você ouvir dos evangélicos, dos católicos, olha, vamos lá para a igreja, vamos lá, e etc, etc. Muito também interessante, como eu fui babalorixá, quando eu ouvia de um iaô dizer assim, eu vou para o barracão, porque lá que eu posso me interagir com o meu orixá. Não sabe ele que o orixá é a natureza. E aí eu tentava desmitificar os iaô, dizendo, olha, você não precisa ter contato com o teu orixá somente aqui no barracão, mas você tem contato com o seu orixá, a natureza, porque a natureza é o templo do orixá. Então, você vê, há uma ligação entre todo o conceito místico de uma espiritualidade, do que consiste todas essas matérias de religião, ou até como se querem apresentar que a maçonaria não seja uma religião, mas a ideia sempre tem a mística, sempre tem uma referência em relação a todo esse conceito universal de uma eclésia. Então ele diz, então tem que ocorrer a cobertura, tem que haver estar coberta, não o templo, mas mesmo, aí se dá a entender, quando você entra bem aqui, é seu dever guardar a porta do templo, evitando que se ouça o que dentro dele se passa. Pronto, aí quando você se depara com essa frase aqui, aí você perde toda a mística da introdução do que consiste de fato o 11º Landmark. Você simplesmente se prende na ideia de que é o templo físico. É o templo físico que deve estar guardado em relação à vista dos profanos, ou seja, das vistas do não maçom. Mas na introdução do próprio 11º Landmark fala em relação a guardar a loja que deve estar coberta. Não é o templo.
Veja bem, vou repetir, ó. A loja, quando reunida, deve estar acoberta, ou seja, deve estar guardada, deve estar segura. Isso não quer dizer que não seja guardada em relação simplesmente a uma segurança dentro de um local físico, mas guardada às vistas, ou seja, as pessoas não devem escutar o que esses maçons irão conversar, o que esses maçons irão praticar. Então, por isso que o texto diz, ó, o guarda do templo deve velar, ou seja, quem é o templo? A loja. Você faz uma exegese. A loja é o templo. Ele deve guardar a loja, ou seja, olha só, vou repetir, ó, a loja, quando reunida, deve estar acoberta, ou seja, as pessoas devem estar seguras. Isso nos faz referência a um local físico, certo? Mas não deve estar, como diz o próprio texto, ó, o guarda do templo deve velar para que o local das reuniões esteja absolutamente vedado à intromissão de profanos. Ou seja, esse local onde vocês estão reunidos não pode haver intromissão de profano. Digamos que essa loja, como a gente sabe nos anais históricos, que havia lojas itinerantes e havia lojas lunares, onde os irmãos reuniam em florestas, em cavernas, em lugares que distante da vista das pessoas comuns, que não eram maçons. Não era uma questão de uma cobertura de um templo físico, mas a cobertura da vista das pessoas. Então essas lojas lunares, uma determinada lua, né, que alumiava o caminho desses maçons, eles se reuniam em um lugar distante da vista dos profanos. Ou seja, se ele estivesse numa cidade e não tivesse um lugar físico para eles se reunir, eles procuravam um lugar ermo, distante da vista das pessoas. Por isso que essas lojas, se você estudar um pouco aí, você vai ver que elas existiam, e até existe hoje ainda essas lojas lunares, que elas se reúnem num lugar, num sítio, numa fazenda, numa floresta, porque aqui o importante é estar a loja reunida, é estar os irmãos reunidos vivendo a vivência do que consiste a ideia maçônica. Então hoje muito se preocupa no materialismo, muito se preocupa na coisa física. Então a maçonaria, de certa forma, perde essa mística, que nada mais é do que a ideia também do cristianismo, do evangelho do Cristo, a valorização dos irmãos, ou seja, a valorização da eclésia, a valorização da igreja, que hoje nós chamamos na linguagem maçônica a loja, perde essa mística, essa vivência, porque se preocupa muito aonde esses irmãos estarão reunidos. Então se trabalham para construir templos, né, para se apresentar para o mundo, e aí se denomina loja, ou seja, vou para a minha loja, eu vou para a minha loja, muito não diferente dos evangélicos, eu vou para a igreja, denominando assim um lugar físico que não tem nada a ver com de fato com a mística na realidade do que consiste essa transcendência, que deve se guardar não o templo, mas a loja. Bem, a partir do momento, veja bem aonde eu vou entrar com você, a partir do momento que essa loja esteja reunida, e se você entender a mística, que nós somos o templo da divindade, não muito diferente dos evangélicos, que é o templo do Cristo, né, onde o Cristo faz habitação, e se você entender na linguagem maçônica que os irmãos, que a loja é o templo da habitação do grande arquiteto do universo, então esse templo aqui se faz dentro dessa mística, não na materialização do templo, se você assim entender, quando esse templo, que nada mais é a loja, esteja reunida, eles devem estar acobertos. Não é simples, né? Lindo a maçonaria, é lindo, é porque as pessoas levam muito para o que se dizem. Eu sou um grande admirador desse cara que escreveu os Landmark. Para mim ele era um cara altamente ocultista, altamente transcendente, ele tinha uma espiritualidade, ele tinha uma ideia do que consiste de fato a universalidade do que consiste a vivência orgânica, né? O Mackay, eu tenho essa ideia, porque ele faz essa apresentação aqui nas entrelinhas, e cabe você ter
essa sensibilidade, essa intuitividade de entender o que o escritor quer falar. O escritor quer falar. Ele faz o entendimento entre a loja e o verdadeiro templo, que nada mais é que é você. Você é a habitação, de fato, da divindade, e é esse templo que deve ser guardado. Não a questão física, até porque quando a loja dali sai, né? Ali sai daquela parte física, aquele templo ali não será mais guardado, entendeu? Ele não é mais guardado, não tem mais o cobridor, não tem mais a loja, então ele não está mais guardado, é simplesmente um templo físico, perecível, que o tempo vai destruí-lo, mas a verdadeira loja, ela é eterna e vive para sempre, entendeu? Te amo sem te conhecer.